que repercutir, pessoal, inclusive essa contagem regressiva para a implantação, para a efetivação da tarifa de 50% anunciado pelo governo Trump contra os exportadores e o setor produtivo brasileiro. Está com força total e na velocidade da luz parece que essa ampulheta, esse cronômetro vai ali passando, né? E por aqui o governo, pessoal, diz que soberania é inegociável. Virou quase um mantra dessa soberania aí recém-descoberta. Mas olha só, os americanos também não demonstram nenhuma intenção, minimamente, nada de adiar ou flexibilizar o prazo de 1º de agosto, que vem sendo definido desde a carta que o próprio presidente americano divulgou algumas semanas atrás. Agora, com a União Europeia, com o Japão, com China, com Filipinas, com Indonésia e tantos outros, a conversa é outra, ao que tudo indica. Afinal, nesse final de semana, os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial imenso, colossal, com a própria União Europeia, com tarifas de 15% e não mais os iniciais 30%, que foi o ponto de largada ali dessas negociações, como o Trump vinha ameaçando. Em troca dessa redução, o presidente americano afirmou que o bloco europeu fará um investimento de 600 bilhões de dólares no país, do outro lado do Atlântico, por pelo menos os próximos 10 anos. De novo, Brasil, pelo visto, na contramão. Claro que cada caso é um caso, né, mano? Mas não deixa de ser simbólico essa contramão que o Brasil se encontra no momento. Exatamente, Marinho. A gente vê, primeiro bom dia para você, bom dia para a nossa audiência, mas a gente vê notícias sobre acordos sendo fechados pelos Estados Unidos, inclusive com a União Europeia, enquanto tudo que temos até agora são informações de que o Brasil está sendo ignorado pelo governo americano. E veja só, como perdemos também uma oportunidade clara de avançar na velocidade das negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Enquanto a União Europeia vinha com a vigência de taxas maiores nos Estados Unidos, as condições para a negociação do Mercosul com esse bloco tão importante economicamente eram mais favoráveis. Agora se torna menos urgente para os europeus. Ou seja, estamos dormindo no ponto não apenas de um ponto de vista da situação do tarifaço do Donald Trump, mas de forma ampla do ponto de vista da nossa política comercial. Isso precisa mudar, Marinho. E agora, sejamos sinceros também, lidar frontalmente com a realidade, né, David? Ao contrário de União Europeia, China e Japão, não há nenhum componente político aparente, sim puramente econômico, comercial e até geoestratégico, geopolítico, mas político das questões internas. Parece que nenhum desses 3 alvos ou parceiros ali comerciais, nenhum ali conseguiu ou preferiu, né, condicionar a sua sobrevivência econômica ou o alinhamento econômico com os Estados Unidos por questões de rachas e rixas internas dos seus próprios países, né? Enquanto isso a gente segue batendo cabeça, né, Marinho? Muito bom dia a você, bom dia a todos. Até no fim de semana, ontem, eu entrevistei o Carlos Viana aqui pela Jovem Pan. Sim. Ele que está nessa comitiva de senadores que tentam articular uma negociação. Só que a pergunta que eu fiz foi: o que vocês de fato vão apresentar aos Estados Unidos para tentar articular e dessa forma apresentar alguma medida efetiva para que não haja esse tarifaço contra os produtos brasileiros? E foi evasivo em relação a essa resposta, porque de fato, tanto essa comitiva de senadores, na minha avaliação, como também o governo brasileiro não tem algo a apresentar ao governo americano. E por isso que as tratativas não avançam. Enquanto isso, ficam os discursos políticos, só que efetividade nas ações não tem nenhuma. Outra pergunta que eu fiz também é por que eles foram até os Estados Unidos na sexta-feira, sendo que alguns até foram vistos na Disney, ali circulando e tudo mais. Então, assim, o senador respondeu que houve sim, eles tiveram reuniões com algumas pessoas, alguns parlamentares já durante o fim de semana e que hoje começariam então os trabalhos mais efetivos, só que essa efetividade toda a gente não tem visto. É isso, né, Gesualdo? Queria te ouvir também, porque internamente parece que esse discurso do soberanismo, né, que está sendo bradado aí a plenos pulmões pelo governo Lula, viu ali um repique, né, na sua própria aprovação interna, mas até que ponto dá para sustentar isso, uma vez que os setores estratégicos brasileiros serão duramente impactados, né? Afinal, ainda faltam 18 a 17 meses até a eleição do ano que vem. Marinho, bom dia a todos. Os Estados Unidos conseguiram fazer os seus acordos comerciais com os seus principais parceiros. Os principais parceiros são a Europa
É bem verdade que o Trump canta vitória, dizendo que houve um grande acordo favorável aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também serão taxados em 15%, diferentemente do que ele queria, e existe a contraprestação. Ao mesmo passo que a Europa fará investimento nos Estados Unidos, os Estados Unidos também terão que fazer investimento na Europa. Estão negociando diretamente com a China, parece que as coisas avançam, e com o Japão, que é um aliado econômico importante. O Brasil não tem essa importância, e acredito que daqui para frente, não apenas o Brasil, mas países como o Chile, que será taxado em 50% do cobre, a Colômbia e o México, que não têm um alinhamento político e ideológico com o governo Donald Trump, sofrerão esse chamado bullying comercial. O Brasil tem pouco para oferecer nessa negociação, embora devesse estar negociando, mas de fato tem pouco para oferecer se a questão for exatamente a anistia do presidente. Se esse é o ponto fulcral e o ponto irrevogável do governo Trump, não existe muita coisa para negociar. É isso, é difícil, né? Enquanto o Brasil segue tentando fazer acenos ao BRICS, falando, enfim, de forma partindo, principalmente do Lula sendo porta-voz da tal desdolarização da economia, criar um sistema SWIFT, que é um sistema bancário, né, de transações global paralelo, né, que fosse lastreado no yuan, na moeda chinesa, algo que nem a China nem a Rússia publicamente advogaram por isso. Claro que esse isolamento, ele fala de soberania, mas ele ganha na prática isolamento vindo do governo Trump, né? Mas, para a gente ainda ser mais enfático aqui, o próprio secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, disse que não há a menor possibilidade de haver um prorrogamento, né, uma prorrogação, melhor dizendo, dessas tarifas, né? Mas é importante a gente só reforçar aqui mais um personagem nessa história toda, ele que nunca falha em poder, enfim, interferir ou de alguma forma se fazer ouvido, né? Pelo menos tentar se fazer ouvido, né, que nos Estados Unidos o assessor de política externa da presidência, Celso Amorim, eterno chanceler do petismo, afirmou que o Brasil reforçará o compromisso com os BRICS e em entrevista ao Financial Times, uma das principais publicações aí do mercado financeiro, ele negou que a aliança seja ideológica, mas que o bloco deve defender a ordem global multilateral, ou seja, evitando esse bilateralismo do Trump, né, negociações individuais Estados Unidos com determinados países, né? Medida que os Estados Unidos claramente abandonaram, rechaçam completamente. Agora ele fez até uma comparação polêmica e disse que não acha que nem mesmo a União Soviética teria feito algo assim. O que ele quis dizer exatamente com isso, hein, Aninha Beatriz Rich? Palavra sua. André, bom dia à nossa audiência. Eu acho que ele quis dar uma cutucada no Donald Trump, dizendo que ele está ultrapassando aquilo que a gente esperaria, talvez, de um Vladimir Putin, né? Ele tenta colocar os Estados Unidos como ditadores que desejam, de alguma forma, ser o centro do universo, o centro do planeta, e que não aceitam qualquer país que faça negociações diretas com outros países e isso, de alguma forma, possa pulverizar o poder da economia americana. Então, eu acho que, assim, existe um quê ideológico, essa questão do alinhamento, mas a verdade é que tudo isso é utilizado como uma cortina de fumaça para que o Donald Trump consiga, de alguma forma, dar um recado ao mundo de que ele não está brincando, e nesse aspecto o Brasil é o bode expiatório, e de outra forma, tentar fazer com que os demais países, com medo disso, negociem diretamente com ele. O Gesualdo coloca aqui de forma bastante ilustrativa como, quando o outro país tem um certo poder de barganha, acho que essa expressão ela é importante nessa discussão, com os Estados Unidos, eles baixam a bola, eles sentam para negociar. E nem sempre essas negociações saem exatamente da maneira que os Estados Unidos gostariam. Com relação ao Brasil, infelizmente, a gente não tem nada para poder apresentar para eles. Imagina se o presidente Lula decide passar uma borracha em todo o passado recente do Brasil e diga: querido presidente Donald Trump, nós vamos dar anistia a Jair Bolsonaro. Quem garante que isso vai fazer com que essas tarifas sejam retiradas ou reduzidas pelos Estados Unidos? Então, é uma situação para o Brasil bastante desgastante por qualquer perspectiva que você analise, mas também de insegurança absoluta, porque nem se o presidente Lula diga: não, tudo bem, Jair Bolsonaro agora é um homem livre, inclusive ele pode disputar as eleições comigo ano que vem. A gente não tem a garantia de que o Donald Trump vai voltar atrás. A gente não tem a garantia de absolutamente nada. E, infelizmente, o Brasil vai ter que lidar com isso. É isso aí. Inclusive essa frase sobre nem a União Soviética faria isso, eu tendo a concordar, até porque a União Soviética quebrou, foi completamente, enfim, diluída, houve a dissolução da União Soviética
e os Estados Unidos se recusam a quebrar e seguir a mesma trajetória, né? Ô Marinho, mas aí eu vou discordar de você, porque eu acho que a imposição dessas tarifas é o caminho para que os Estados Unidos quebrem. Ou seja, na minha leitura, essa política protecionista é um imenso tiro de bazuca no pé dos americanos, porque o diferencial competitivo da economia americana ao longo da história, os Estados Unidos se construiu como um império que é até hoje, como a grande potência mundial, sendo um país extremamente aberto ao comércio internacional. Para a gente ter uma ideia, até 2016, a média de tarifa de importação de produtos europeus nos Estados Unidos era em torno de 2,5%. Então agora a gente está falando de um acordo que diminuiu em 50% a tarifa de 30%, ou seja, está em 15%, mas olha o senso de proporção. 15%, parece uma grande negociação comparada aos 30% que tinha sido impostos. Mas, do ponto de vista da relação histórica entre Europa e Estados Unidos, a gente está falando de uma tarifa extremamente alta. Isso significa produtos mais caros, significa um custo de vida mais elevado para os americanos, o que foi algo que todo mundo diz, inclusive, pesou negativamente do ponto de vista do governo Biden, que não conseguiu uma recondução dos democratas em função de um aumento do custo de vida americano. Tarifas não ajudam a melhorar a economia. Tarifas, assim como a gente viu na taxa das blusinhas aqui no Brasil, simplesmente fazem os produtos ficar mais caros e não ajuda a inovação, não ajuda o aumento da produtividade dos países. Então, de um ponto de vista da política comercial, acho que estamos tendo um grande retrocesso no mundo. A ver, esse julgamento está em aberto, mas parece que os representantes comerciais de União Europeia, China, Japão tendem a discordar com essa tua observação na medida que sentaram à mesa e firmaram esses acordos multibilionários com compromissos de investimento aí numa larga escala superando a casa dos trilhões nos próximos anos. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é o famoso reshoring, né? Está espraiando de volta para o seu país diversas indústrias que não estavam sequer no jogo. Por exemplo, vários movimentos nacionalistas na França, Le Pen ontem dizendo que foi um acordo suicida para a Europa, dado que os Estados Unidos vai começar a exportar para a Europa vários compromissos da indústria bélica, de equipamentos militares para a Europa, coisa que não estava nem de perto aí no tabuleiro. A ver, os Estados Unidos vem dizendo, o Tesouro Americano vem dizendo que vem repatriando capacidade de investimento e realmente de receitas que simplesmente não estavam no tabuleiro há pouco tempo atrás. Se isso realmente vai acabar gerando essa pressão inflacionária, perda de mercados ali para produtores internos dos Estados Unidos, sabemos. Mas, para ouvir de quem realmente aqui está por dentro do assunto e vai poder contribuir também, até porque essas tarifas americanas, pessoal, vale a pena a gente reforçar aqui, passam a valer já nessa sexta-feira. Eu proponho que a gente acione aqui o nosso economista, parceiro aqui do dia a dia, Pablo Spayer, vai, Torinho, para saber como o mercado está vendo exatamente isso e como nós, meros mortais, vamos ser afetados por isso, né, Torinho? Falando da situação dos Estados Unidos, a política tarifária como um todo, o que vem acontecendo, mas também olhando para o próprio umbigo aqui no Brasil e o impacto aí esperado para os nossos produtores locais. Bom dia. Opa, como é que vai, Marinho? Tudo bem? Bom dia, Brasil, bom dia a toda a bancada aí do Morning Show. Bom, a repercussão no mercado financeiro é de alta nas bolsas. As bolsas estão subindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil existe um pouco de apreensão. O dólar, né, abriu em alta hoje, porque nós somos um dos poucos países, né, acho que não foi o único país que não está negociando. E, aliás, tudo indica aí, né, com essas retaliações, essas falas, né, que as sanções ainda podem ser ampliadas contra o Brasil. A gente viu aí, né, a OEA falando que pode sancionar em 100% o Brasil, né, e isso pode trazer consequências mais drásticas para o nosso país, né. Não adiantam as bravatas, né, dobrando a aposta contra o Trump, porque ele não está nem aí. Essa é a verdade, né. Nenhum país que foi atingido pelas políticas do Trump, deixou de sentar à mesa, de negociar, de ceder um pouco, né, para conseguir reduzir as tarifas, né. A União Europeia teve que ceder, eles queriam 0%, fecharam a 15%. A gente tem visto aí muitas análises do quanto isso pode machucar, né? O Tarcísio declarou na Expert, no evento lá no sábado, né? Na sexta-feira ele falou, né, que a economia do estado de São Paulo pode perder 2,7% do PIB, até 7 bilhões de reais, até 120 mil empregos. Então é algo muito forte.
né? Embora os Estados Unidos representem só 12% das exportações, né, brasileiras, eles são o segundo maior parceiro comercial. Só que mais do que isso, eles são o primeiro investidor direto do Brasil, né? O maior investidor estrangeiro direto aqui no Brasil é os Estados Unidos, né? Que americano que vai querer investir no Brasil se ele não pode exportar as coisas para os Estados Unidos de volta? Você tem um imposto gigantesco, eles vão investir em outro lugar. Então isso aí também pode trazer consequências muito, muito graves, Marinho. Não, sem dúvida alguma, não dá para perder isso de vista. Eu vou acionar aqui o David de Tasso, Pablo, para a próxima pergunta. Vamos lá. Não, a dúvida, Torinho, acho que de todo mundo é porque vai ter a reunião do Copom, né? O Fed também deve se reunir nos Estados Unidos quanto à taxa de juros aqui no Brasil, porque já está em 15%. E agora com todas essas medidas, qual que é a expectativa do mercado quanto a isso? De que forma que vocês já estão avaliando? Vai subir ainda mais? Ou realmente já chegou no patamar assim mais elevado, não tem como subir mais os juros? Por enquanto, a expectativa é de manutenção dos juros, né? Nessa super quarta, tanto nos Estados Unidos como aqui, as expectativas são de manutenção de juros. Eu não tenho visto nenhum economista falar que vai voltar a subir a Selic aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já está precificado 2 cortes de juros até o fim do ano. Então, se eles cortarem os juros lá, arrefece um pouco que o aperto, né? Então, a gente pode, quem sabe, começar a expectativa de corte de juros. Mas o consenso médio do mercado é de manutenção dos juros em 15% até o fim do ano. Vou acionar o Gesualdo Júnior aqui, Pablo, para a próxima pergunta. A gente segue aqui, papo dinâmico, importante. Seguindo adiante, vamos lá. Torinho, pensando para o futuro, o fato dos Estados Unidos terem sido taxados pela Europa agora também em 15%, isso facilita o Brasil ser um grande exportador agora para a Europa? Você acha que isso tem algum impacto para a nossa economia? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Está tendo um rearranjo do comércio internacional. Não só para a Europa, mas como para a China, como para a Índia e até para o Japão. Todo mundo vai se reorganizar um pouco, né? E nesse sentido o Brasil pode ser beneficiado, né? No sentido de ser beneficiado, né? De, por exemplo, as coisas vão ficar mais caras nos Estados Unidos, então a China vai vender, por exemplo, menos carro elétrico para lá, vai ter que vender carro elétrico no resto do planeta, então vai, entre aspas, desovar carros elétricos por aqui, por exemplo. Aninha Beatriz Cisco, a próxima pergunta, Pablo, seguindo adiante aqui, vamos lá. Oi, Pablo, bom dia. Pablo, bom dia. Eu sei como as questões políticas têm afetado toda a economia e essa questão do tarifaço, mas do ponto de vista de um economista, o que o governo poderia estar nesse momento fazendo que traria mais calma ao mercado do que o que a gente está vendo aqui? Tinha que estar negociando, tinha que ceder e estar negociando, tinha que estar na mesa de negociações, tinha que estar tentando mais, né? A gente viu, assim, a incompetência é tanta, né, que na semana passada, para vocês terem uma ideia, né, vocês devem ter visto, a Venezuela, que é uma ditadura, né, mas que é amiga desse governo, né, que está com o Maduro sendo processado por ser um narcotraficante, chefe de uma organização criminosa na Venezuela por esse governo dos Estados Unidos, né? O Marco Rubio falou que ele vai, não sei, estão processando ele lá como chefe do cartel de Solis, né? Eles botaram uma tarifa no Brasil de até 77%. É uma humilhação, né? Assim, os Estados Unidos vai botar a tarifa de 50%, a Venezuela botou de 77%. Então, assim, parece tá todo mundo com uma bateção de cabeça completa, né? E o governo já anunciou, em vez de estar resolvendo o problema, eles anunciaram que vão lançar programas de apoio, né, para empresas afetadas, ou seja, vai de novo. O cidadão, o contribuinte, vai voltar a pagar a conta, né, das atitudes desse governo. E confundindo diplomacia com gritaria, sem poder ter o que mostrar, né, sem ter o respaldo para realmente poder bancar essa cantarolagem de galo, ali, como a gente conhece no bom português aqui, né? Vou com o David aqui para a próxima pergunta, a gente segue o papo aqui, vamos lá. Não, só queria comentar, porque o Torinho acho que tocou num ponto que é fundamental, né? Recentemente, o governo criticou bastante a lei do PERSE, que dava incentivo às empresas afetadas durante o período da pandemia. Principalmente do setor cultural. Isso, exatamente. E aí não teria condições de continuar com essa medida. E aí, na sequência, como não tem uma resolução sobre essa situação, vai lá e anunciar, a gente vai ajudar as empresas. Ou seja, ajudar as empresas é ainda mais gasto e dessa forma todos nós vamos pagar a conta por causa da falta de política voltada
voltada a uma medida efetiva para a resolução desse conflito. Já não bastasse estar pagando o INSS, porque é o contribuinte que está pagando o INSS, vão pagar essa aí também. E o mais engraçado é que o governo fica no discurso, não, nós precisamos fazer o ajuste diminuindo subsídios. Mas a cada oportunidade, se a bola quicar, o governo chuta subsídio pro gol. É inacreditável. Só que pro gol contra, né? Inacreditável. Teve um estudo da FIEMG, né, mostrando que o Brasil pode perder até 1,3 milhões de empregos. E se retaliar, vai perder 1,9 milhões de empregos. É muito forte. Tem um grande economista, o Milton Friedman, que explica uma vez, ele fez um vídeo, ele já não está mais aí, né? Mas ele disse, se você está num barco e alguém dá um tiro no fundo do barco, no assoalho do barco, faz um buraco, você não pode dar outros tiros para retaliar. Você tem que, de alguma maneira, todo mundo trabalhar para tapar aquele buraco. Então, se tem uma coisa que o Brasil não pode fazer, é retaliar. Meus amigos. Quem é que vai explicar essa retórica revolucionária, esse soberanismo de goela ali pro pessoal que está trabalhando ali no Laranjal, em Matão, em Bebedouro, em Araraquara, para a siderúrgica ali em Volta Redonda, em Ipatinga, né? Para quem é que vai falar agora, na medida que for efetivado todo esse tarifaço, né? Também ali para o frigorífico em Rondonópolis, né? Como é que você vê essa interlocução com o setor produtivo brasileiro que está com o cabelo em pé e está com sono intranquilo, eu imagino? O setor produtivo está muito assustado mesmo, né? Porque o impacto pode ser muito alto. Eu acho que não vai ter muitas maneiras de explicar, não. Eu até anotei aqui alguns dados. O setor de petróleo e derivados exporta 18,8% dos Estados Unidos. Ferro e aço, quase 15%, 14,7%. Né? Aeronaves, 6,8%. Né? Café, carne, fruta e celulose, né? De 3% a 5%. Mas o setor de pesca, por exemplo, 70% vai para os Estados Unidos. Acaba o setor de pesca se aumentar esse imposto aí. O setor de calçados, de couro do Rio Grande do Sul, 48%. Quase metade dos calçados são feitos lá, são exportados para os Estados Unidos. Então, se houver retaliação, o que a gente vai ver vai ser mais inflação, juros mais altos e economia menor. E para a gente concluir aqui também no espírito da coisa desse tarifaço do Trump, desse que muitos têm chamado uma espécie de pragmatismo imperial, né, de doa quem doer, dele impondo os seus caprichos e a sua estratégia aí mundo afora, claro que cada caso é um caso, mas, de novo, é dado o objetivo da realidade. Só na última semana vimos aí consolidação dos acordos com China, avanço com o Japão, firmando e estabelecendo com a União Europeia, Filipinas, Indonésia, dentre tantos outros, né? Claro que o Brasil tem esse componente político. A Índia vai sair também, que é um claro, de certa forma, enfim, é uma espécie de movimento. Brasil, né? De certa maneira. É movimento para mostrar para o BRICS, só que também a aliança dos BRICS não é tão sólida quanto imaginavam. Mas eu quero te ouvir, porque até os principais porta-vozes ali do governo Trump, em especial o secretário de Comércio Howard Lutnick, vem se referindo como essa revolução das tarifas já teria colocado algo em torno de 700 bilhões de novas receitas líquidas dentro dos cofres americanos e, portanto, tratando essa estratégia como um grande sucesso por enquanto. Como é que você analisa isso? Eu acho assim, os Estados Unidos vai ter mais receitas, né? É óbvio que você impondo mais imposto, né, você diminui um pouco o comércio global. Sem dúvida isso pode diminuir a força, né, das economias, né, principalmente de venda para os Estados Unidos, que vai estar um pouco mais protegido agora. Eu não sei se eu concordo tanto com o Mano, que vai ser um tiro de bazuca no pé, mas pode ser um tirinho no pé, né? Mas, ao mesmo tempo, se os Estados Unidos realmente, eu não sei com profundidade o que aconteceu, como o Trump diz, nos últimos anos. Eu sei o que o Trump disse que aconteceu. Se é verdade que os Estados Unidos estava sendo, né, estava sempre em desvantagem, e todo mundo tirando vantagem, e a China virou o que virou em 30 anos, tirando vantagem dos Estados Unidos, talvez seja bom mesmo ele colocar tarifas. Assim, a gente viu que desde que esse governo começou foi só tarifas, não se fez outra coisa nesse governo, não se cortou um gasto, só aumentou tarifa e imposto. Então, eu acho que talvez seja alguma coisa de político mesmo gostar de aumentar imposto. Essa aí é bem previsível. Vamos lá, vamos em frente aqui, 10 horas e 27 minutos. Obrigado, Pablo Spar, pela presença aqui no Morning Show. Valeu, obrigado a todos aí. Vai, Torinho!
Para não perder o costume, né? Marinho, Estranho seria se fosse diferente. Se me permite, o meu ponto é que importar não é ruim. O problema da lógica de Trump é essa. Qualquer um de nós tem uma relação deficitária com o supermercado. Isso não quer dizer que seja ruim fazer as compras no supermercado, né? A gente, na verdade, tem uma relação deficitária com os lugares onde nós compramos. E nós compramos porque escolhemos comprar. E escolhemos comprar porque é mais vantajoso para nós comprar naquele lugar do que em algum outro. Então, o problema da política do Trump é que parte de uma lógica completamente equivocada. É isso aí. A gente, enfim, agradece o Pablo Spy que esteve aqui com a gente. O fato é o seguinte, os impactos ainda serão muito sentidos, mas pelo menos a gente já está diante das primeiras evidências, dos primeiros impactos a nível global, muita gente sentando com os Estados Unidos e o Brasil nessa autoafirmação ideológica, esse anti-americanismo aí retórico, ficando a ver navios cada vez mais. E navio tomando tiro no casco, pelo visto. 10 horas e 28 minutos, vamos partir para um rápido break. Para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta para vocês já já. Em frente a gente segue aqui acionando até o David Tasso, que está bem em cima desse próximo lance que a gente vai estar repercutindo, pessoal. Afinal, hoje marca o primeiro dia de negociações, se é que podemos chamar assim, dos senadores, da comitiva de senadores brasileiros que foram rumo aos Estados Unidos para tentar firmar algum acordo ou algum avanço diplomático em torno do tarifaço norte-americano. E a agenda completa ainda não foi divulgada, talvez até porque ela esteja, enfim, parca de compromissos, mas a imprensa brasileira tem lembrado que, olha, até agora ninguém da comitiva tem qualquer reunião marcada com representantes oficiais do governo de Donald Trump que tenham o mínimo de ascendência, realmente alguma influência no entorno do presidente americano, que em última análise é quem decide a parada sempre, em todos os sentidos. David de Tassa, que conversou com um deles, qual a sua impressão? Olha, Marinho, normalmente aqui no programa eu não cito as minhas fontes justamente para que elas não tenham aí uma publicidade, porque você acaba plotando a fonte. Mas nesse caso, quando você fala de uma articulação política que está sendo feita, meu amigo, você tem que citar sim com quem que você está tratando e se vai ter alguma representatividade para que haja uma resolução em relação a tudo isso. Agora, os senadores, nessas agendas que eles estão dizendo, né, até o senador durante a entrevista disse que já estava desde o fim de semana conversando, tanto no sábado como também no domingo, e a crítica não é só para com quem a gente conversou, não, é para todos eles, porque tem gente tanto do campo ideológico da esquerda, como também da direita, de centro, enfim, independente disso, eu estou dizendo sobre a falta realmente de dizer, olha, nós sentamos com o secretário ali tal, fulano de tal, para que a gente possa tratar sobre o tarifaço, mas não tem uma divulgação sobre a agenda que eles estão tratando. Ou seja, conversa com o parlamentar, tenta bater na porta de outro, mas não tem nada de concreto em relação a essa comitiva. E há uma informação aí que carece ainda de uma confirmação assim total, mas que o próprio astronauta Marcos Pontes, senador paulista, teria esquecido as suas calças aí até para cumprir os compromissos. Está ali de short, está numa bermuda caque nesse momento, joelhos e parte da frente das suas belas coxas aí à mostra. Mas, enfim, ironia que talvez essa negociação vá para o espaço, né? Dado que realmente não há com quem falar. Talvez o jardineiro da Casa Branca, não sei. A ver.